Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre relacionamentos abusivos. Te ajudar a identificá-los, te ajudar a entender o motivo, os gatilhos que fazem com que você ou que alguém que você ama continue nesse relacionamento. Porque assim, nenhum relacionamento começa ruim, inclusive o abusivo. E algumas artimanhas usadas pelo abusador são dominação, manipulação, inferiorização, isolamento, irresponsabilidade, humilhação, distorção dos fatos e um ciclo sem fim de abuso, reconciliação, lua de mel e abuso novamente. Eu vou te explicar todas essas artimanhas e o ciclo com detalhes no decorrer do vídeo. Assista, vai valer a pena. O que são relacionamentos abusivos? Um relacionamento abusivo, ele já começa ruim? Relacionamentos abusivos são relacionamentos que são nocivos, prejudiciais para ambas ou uma das partes, tá? São relacionamentos que geralmente estão presentes as brigas, o desrespeito, não só físico, em alguns casos, mas também a violência emocional, psicológica. É um relacionamento que você não deveria ter na sua vida, mas que por algum motivo você tem. Geralmente, esse relacionamento é doentio, te faz ficar mal, em vários sentidos, tá? Tem algum componente ali sombrio, algum trauma, alguma questão sua que é projetada no outro e vice-versa, sabe? É como se a doença de um encaixasse na doença do outro. Por exemplo, alguém com baixa autoestima acaba atraindo um parceiro abusivo, manipulador, e aos poucos, conforme vem a convivência, as máscaras vão caindo, a pessoa vai se mostrando como ela realmente é. E o que acontece geralmente no início do relacionamento? Bem, nós mostramos nosso melhor para outra pessoa, concorda? Então, o que acontece? Quando nós estamos apaixonados, nem sempre a gente presta atenção em alguns sinais que a pessoa vai apresentando. Um ciúme exagerado, uma necessidade de controle, de querer saber onde está o tempo todo, às vezes de querer escolher a roupa que você vai usar, de ficar dando um pitaco, muita sugestão, de muitas vezes te colocar para baixo, sabe? De não te incentivar nos seus projetos. Geralmente a pessoa assim também só fala dela, vive te deixando em segundo plano, não te respeita, fala de outras mulheres contigo, fala na sua frente e você fica ali na esperança que aquela pessoa melhore ou até mesmo na esperança que você possa mudar a pessoa. E é importante que você entenda que nenhum relacionamento abusivo, ele começa ruim, tá? Essa pessoa, ela vai te observar, tá? E vai se aproximar, vai fazer de tudo para te conquistar, para ganhar sua confiança. Isso está me lembrando até aquela série da Netflix, não sei se você já viu, você já assistiu, chama You, já assistiu? O personagem principal, ele se chama Joey, né? E ele escolhe as suas potenciais vítimas, sabe? Pela internet, ele fica stalkeando, né? Ele fica lá bisbilhotando a vida da pessoa. Ele é um stalker que a gente fala, um stalkeador, né? Que algumas pessoas falam também. Então, ele observa os gostos, os hábitos da menina que ele quer conquistar, da pessoa que ele quer conquistar. Então, ele parece um cara perfeito, perfeito. E é a personificação do conceito de alma gêmea para a menina. Mas aos poucos ele vai se mostrando inescrupuloso, frio, manipulador, né? E eu não vou falar mais para não dar spoiler da série, né? Mas ele é bem a personificação do lobo em pele de cordeiro. Chega a ser assustador.
tá? Então, busque observar se muito do que eu estou falando aqui já se encaixa, já não se encaixa no seu relacionamento, sabe? Quanto antes você conseguir sair dessa situação, melhor. Eu vou começar a te explicar, tá? Alguns mecanismos, algumas artimanhas que esse parceiro abusivo começa a utilizar com você. A primeira artimanha é a dominação. Como é que funciona isso? A pessoa começa a te fazer acreditar que você precisa de permissão para fazer as coisas. No início, pode ser até que você ache fofo, sabe? Ele querer que você informe todos os passos. Ah, fulano é tão cuidadoso, tão preocupado comigo, quer cuidar de mim o tempo todo, sabe? Aí ele te aconselha sobre as suas amizades, as suas companhias, e quando você percebe, né, você está fazendo tudo de acordo com o que a pessoa diz, conforme a pessoa aprova, e aí nessas horas ele te recompensa com elogio, né, um carinho, ele te faz se sentir especial, né? Entretanto, se você não faz isso, ele se utiliza de chantagem emocional. Se você faz algo que ele não gosta, tá? E aí o que ele faz? Ele te recrimina, ele te pune de alguma forma. Quer ver como é que ele faz isso? Ele deixa de responder as suas mensagens. E você fica às vezes 2, 3 dias sem ter notícia dele. Ele fica bravo, sabe? Fica emburrado. E aí você vai caindo nesse jogo, sabe? E você nem percebe, é muito sutil. Quando você vê, você está fazendo tudo como o seu dono, ou melhor, o seu parceiro deseja. Você começa a se anular para agradar o outro, percebe? Porque de alguma forma, esse aparente cuidado, carinho que ele tem com você, faz você se sentir especial, faz você se sentir amada, né? Cuidada. Só que na verdade você está se tornando prisioneira dele. Quando você se comporta bem, tá? Você é recompensada. Ele fica um doce com você. Mas quando você não se comporta bem, segundo os critérios dele, você é punida com o afastamento, né, dele, com a rejeição dele, né? E isso é feito de forma dura, tá? Não é aquela coisa assim, poxa amor, você não deu notícia, fiquei preocupado. Não, não é assim. Você fazer isso rende brigas e consequências terríveis no seu relacionamento. Então, cuidado, tá? Com uma certa necessidade ou uma provável baixa autoestima, sabe? Com essa necessidade, às vezes, que você possa ter de se sentir especial, tá? Um gatilho muito comum que pode ser utilizado por um parceiro abusivo é a manipulação, tá? Sabe aquele tipo de pessoa que sempre inverte a situação? Que você você pode até estar certa, mas a pessoa argumenta tão bem que faz você se sentir errada. Pessoas manipuladoras não assumem os seus erros, tá? Não assumem a responsabilidade por nada. Se eu te agredi, foi você quem provocou. Se eu gritei com você, né, perdão, foi porque você me irritou. Sabe quando você se sente culpada por tudo? E você começa a pedir desculpas até pelas coisas que você não fez. Você começa a se sentir responsável por tudo o que acontece. É como se você sempre fizesse as coisas de forma errada para esse parceiro. Aí as brigas geralmente aumentam, as caras feias, as agressões que podem ser verbais, psicológicas ou físicas, né? Acontecem as humilhações, né? O parceiro para de falar com você, fala que te traiu porque você não é uma boa companheira para ele. Se você se sujeita a esse tipo de relacionamento, provavelmente você tem um medo muito grande, tá, de ficar sozinha, ou pode ser que você esteja repetindo padrões familiares, tá?
Pode ser que você tenha tido alguém assim na sua família e foi ensinado para você, por exemplo, né, você de forma assim, não às vezes tão direta, mas você entendeu que o homem pode fazer essas coisas, sabe? E que a mulher acaba fazendo com que o homem perca o controle. E aí você precisa acatar, se responsabilizar pelos ataques, pelos descontroles do outro, sabe? Muito cuidado, tá? Parceiros abusivos e manipuladores são especialistas em pessoas inseguras, tá? E usam a sua insegurança, o seu medo de ficar sozinha, a sua baixa autoestima, muitas vezes toda essa história toda que você tem na sua família contra você mesma, para que ele possa continuar ditando as regras do jogo, tá? E não é culpa sua, você só precisa dar um basta. Um gatilho que um parceiro abusador pode utilizar com você é a inferiorização. Seu parceiro, ele sempre te humilha, ele te embaraça, sempre te coloca para baixo, te faz acreditar que você não é capaz, que sem ele, perdão, você não é ninguém. Sempre desqualifica as suas vitórias, acha que você teve sorte, algo assim, fala que você não é inteligente, que não é capaz de seguir sozinha, sem ele, ou algo parecido. Cuidado, tá? Quem ama não faz esse tipo de coisa, não faz, tá? Quem ama pode até te criticar, sim, mas geralmente são críticas no sentido de não de te paralisar, entende? Não de no sentido de te colocar para baixo, mas no sentido de te ajudar a minimizar os erros, né? Algo como assim, por exemplo, quem sabe se você não fizer dessa forma, você não melhore isso, você está indo bem, tem isso, mas continua, isso mesmo, você tá indo bem e tal, percebe a diferença, né? Então assim, quem te ama não te faz ter a sensação que você está dormindo com o seu inimigo, ou que você está dormindo com o seu maior crítico, sabe? Como assim? Pessoas assim, o que acontece? Elas são extremamente egocêntricas, tá? Narcisistas, provavelmente, né? E não querem que ninguém brilhe mais do que elas. Você pode até fazer tal coisa, tá? Você pode até, vai lá, faz isso mesmo. Mas desde que você não se torne melhor do que ela, desde que você não supere ela, né? Então, é como se vocês estivessem sempre em uma competição e não em um relacionamento, né? É como se essa pessoa estivesse com você só para apontar os seus erros e vibrar na hora que você erra, na hora que alguma coisa der errado, rir dos seus fracassos, falando coisas como: eu sabia, eu te avisei, você não faz nada direito. Olha a violência psicológica, a violência verbal que tem nisso, né? Melhor não ter pessoas assim ao seu lado, concorda? Então, assim, um parceiro abusivo, tá? Que te inferioriza, provavelmente é uma pessoa também invejosa, tá? E no sentido assim, se eu não tenho, ela também não vai ter. De jeito nenhum. Provavelmente uma pessoa negativa também, sabe? Que sempre vê o lado ruim das situações, sempre vê o lado ruim da vida. E assim, procura ter ao seu lado uma pessoa que te estimule a ser melhor, uma pessoa incentivadora, né? Que te faça se sentir bem, tá? Não só com palavras, mas com atitudes. Sabe? Não uma pessoa que fica o tempo todo apontando seus erros, falando seus defeitos, te colocando para baixo. Sabe aquela pessoa que te energiza, que faz bem, né? Que você gosta de ter por perto? Uma pessoa que te inferioriza provavelmente não é assim, né? Então assim, sabe? Que tal você buscar ter uma pessoa que você admira ao seu lado e essa pessoa te admira também? Uma pessoa que te acalma, que caminha com você, né? É com essa pessoa que você merece se relacionar. Tome uma atitude, né?
Essa pessoa que você tá hoje, que faz isso com você, ela provavelmente ela não vai mudar, tá? É você que precisa se curar. É você que precisa descobrir quais são as suas sombras que fazem com que você continue se sujeitando a isso e escolher seguir em frente, sabe? Uma companhia melhor, né? Que no caso seria você mesma, né? Porque concorda comigo, uma coisa que eu vou falar aqui, antes só do que mal acompanhada, concorda? Outra artimanha que pode estar presente em um relacionamento abusivo é o isolamento, tá? O seu parceiro te afasta das pessoas, fala que quer você só para ele, ou ninguém presta na sua família, no seu trabalho, na sua rede de amigos, só ele que te ama e que te quer bem? Cuidado, esse mecanismo nem sempre é fácil de perceber, tá? Pode ser algo assim muito sutil mesmo. Sabe quando você sai com seus amigos ou vai visitar a sua família e aí ele, quando você volta, né, ele tá sempre mal-humorado, irritado, ele para de falar com você, sabe? Fica 2 dias te tratando de forma fria, esquisita, estranha, e aí depois ele volta ao normal, né? Aí você, o que acontece, né? Você vai cansando disso, né? Dessas brigas, desse estresse, toda vez que você sai, toda vez que você vai fazer alguma coisa com outras pessoas. E aí, sem que ele precise brigar, sem que ele precise pedir pra você, sem ele falar nada, sem ele falar nada. Olha como é que é sutil. Você para de sair com seus amigos, você para de visitar a sua família para evitar, tá, esse tipo de comportamento, esse tipo de consequência, né, que para você vira uma punição, né? Tipo, você toda vez que você sai, ele não te impede, né? Mas toda vez acontece isso, 2, 3 dias estranho, fica emburrado e tal, percebe? Então assim, ou ele pode ser também aquele tipo de pessoa que é quando você sai, liga o tempo todo, fica mandando mensagem, perguntando se vai demorar, você vai ficando constrangida, né? As pessoas vão reparando, né? Vão falando, assim, ou às vezes você tem intimidade, né? Fala, não, a pessoa é grudenta, né? Não sei o que e tal. Ou, dependendo da percepção da pessoa, né? Ou e até sua também, você pode virar e falar assim, ah, é fofo, né? Ele tá preocupado, né? Tá sentindo minha falta. Então, mas, nesse momento, né, quando ele tem esses tipos de atitude com frequência, ele está mostrando que não respeita o seu espaço, tá? Que não respeita a sua individualidade, né? Não respeita a necessidade que todos nós temos, né, de ter amigos, de sair, né, enfim, de estar com outras pessoas, né? As partes de um casal, é importante que você entenda isso, precisam continuar convivendo com outras pessoas, tá? Também isso é bom, inclusive, para o próprio relacionamento, né? Porque não é porque vocês estão num relacionamento, concorda comigo, que vocês precisam se transformar numa ilha, né? Ou vocês começam a virar um só. Oi? Né? Como assim? Aliás, eu acredito que é extremamente importante vocês continuarem sendo indivíduos, tá? É uma pessoa com a outra, né? Indivíduos que escolheram viver juntos, né? Que escolheram estar juntos, construir algo juntos, né? Mas que continuam sendo um só para a própria saúde mental e emocional de ambos, tá? Reflita sobre isso. Sabe um outro gatilho utilizado em um relacionamento abusivo, né? É a irresponsabilidade que esse abusador pode ter. Sabe aquela pessoa que nunca assume os erros que ela comete? Sabe? Sabe quando tudo é culpa sua? Quando sempre é você, os outros que provocam. Ele se recusa a conversar com você quando vocês têm problemas, né? Afinal, ele é sempre a vítima, né? E você é sempre a pessoa que pisa na bola, né?
Se isso aconteceu no seu, se isso aconteceu, se isso acontece nos seus relacionamentos no seu relacionamento com frequência, tá? A grande chance de você estar se relacionando com uma pessoa que além de tóxica, abusiva, né, é narcisista, né? Ela só enxerga ela mesma, né? Então, provavelmente ela se acha a última bolacha do pacote, né? E claro, jamais vai admitir suas falhas, ela é boa demais, né? Então essa pessoa também pode ser extremamente matura emocionalmente, né? E pensar sempre assim, quer ver? Se eu não admito os meus erros, eles não existem. Olha só que legal. Então, pessoas que usam uma série de estratégias psicológicas, né? Essas pessoas elas usam essas estratégias para se iludir, sabe? Quanto à sua perfeição, né? E para convencer todo mundo que está à sua volta, tá? Que no caso é você, né? Nesse caso que está no relacionamento, que você está errada, que você é sempre a pessoa errada, né? Então, se você é uma pessoa diferente, que tem maturidade emocional, se você é uma pessoa sensata, né, que está refletindo sobre tudo isso, que está vendo para onde o seu relacionamento está indo, o tipo de pessoa que está convivendo, porque provavelmente se ele não admite os erros com você, ele também é assim nos outros ambientes dele. Então observa se ele também não é assim no trabalho, com a família dele, sabe, com os amigos dele, se isso não é uma reclamação frequente das outras pessoas em relação a ele. E aí, que tal você reconhecer, né, que você escolheu uma pessoa errada para estar ao seu lado? Que tal você reconhecer isso, né, e se permitir conhecer uma pessoa que assuma os próprios erros, né, e que não te responsabilize por tudo que acontece de errado dentro do relacionamento? Que tal você procurar uma pessoa que seja mais madura, que tenha a coragem de admitir os próprios erros, né, para você ter ao seu lado? Uma outra forma de você saber, né, de identificar que você está num relacionamento abusivo é o sentimento de humilhação. É uma humilhação constante. Sabe quando a pessoa te expõe, te desqualifica na frente dos outros o tempo todo? Sabe quando a pessoa vive falando e usando o seu passado, por exemplo, para te machucar, para te expor e até para debochar? O abusador pode falar dos seus relacionamentos anteriores, da profissão que você exercia, do tipo de roupa que você usava, das suas amizades, do seu comportamento sexual, sempre com a intenção de humilhar, sempre com essa intenção de te colocar para baixo, sabe? Como se tudo que você tivesse vivido antes dele, sem ele, fosse errado. E claro, ele é a solução de todos os seus problemas, né? É importante você pensar, né, que sempre que há necessidade do outro de te humilhar, tá? Esse outro provavelmente tem muito medo, tem uma insegurança, uma baixa autoestima, e aí precisa fazer isso com você para ele se sentir melhor, sabe? A pessoa que sente prazer em te ver triste, desmotivada, provavelmente ela tem um problema dentro dela que ela não consegue resolver. Não consegue resolver. E há grandes chances que ela sofra com complexo de inferioridade e aproveite situações que ela se sente mais forte ou privilegiada, né, para aproveitar e humilhar a outra pessoa. Há grandes chances também que ela tenha vivências, que ela tenha tido vivências, né, familiares ou na sua história de vida nesse sentido, e que agora se sente no direito, né, de revidar, de fazer isso com os outros, né, de repetir esses comportamentos. E ok, pode ser até que isso aconteça de forma inconsciente. Só que você não pode usar o passado dela, a vivência dela para justificar isso, hein? Não, não, não. Uma pessoa que fere, tá, a outra constantemente não é digna de amor, de admiração. É uma pessoa provavelmente frustrada, né? Que consigo mesma e que entendeu tudo errado sobre o que é o amor, o que é demonstrar o amor.
Pode ser até que ela te humilhe, né? E depois peça desculpas. Peça desculpas, falando que perdeu o controle, que queria o seu bem, né? Que ficou com ciúmes, que você fez ele se sentir ameaçado ou algo parecido, tá? Se você percebe que esse parceiro tem esse hábito, né, de humilhar não só você, mas todos ao redor dele, ele precisa de ajuda urgentemente, tá? Só que, atenção para o que eu vou falar agora. Você não é a psicóloga dele, tá? E você também não é responsável por resolver isso. Não fique na ilusão que você vai mudar ele, que você vai conseguir resolver isso. Não, tá? Ferir o outro de forma habitual, né? A necessidade de diminuir o outro o tempo todo não é um comportamento saudável, não é. Esse tipo de comportamento, ele só traz negatividade para a sua vida, tá? Provavelmente esse comportamento do seu parceiro está afetando a sua autoestima, a sua autoaceitação, a sua autoconfiança, tá? Inclusive, cuidado, muito cuidado com a ideia que você pode ter que porque você o ama, né? Ou você precisa se sujeitar a isso. Não, você não precisa se sujeitar a isso. Ou até com uma tendência que você pode ter por amá-lo, de querer defendê-lo, já que pode ser que ele sempre peça desculpas depois. Você já ouviu falar de um comportamento, de um tipo de abuso chamado gaslighting? É um termo do inglês, tá? Uma outra forma, por exemplo, de você perceber, né, se você está em um relacionamento abusivo, é quando a pessoa ela sempre distorce os fatos, fazendo com que você duvide até da sua memória, tá? Da sua percepção correta dos fatos. Você pode inclusive começar a achar que você está ficando louca, tipo perdendo sua sanidade mental. Quer ver um exemplo de situação assim? Você descobre uma traição e a pessoa fala que fez isso porque você não é mais a mesma mulher de antes, né, pela qual ela se apaixonou, que você faz tudo errado e que por isso você tem que aceitar, afinal, a culpa é sua dele estar tendo esse comportamento. Tem até esse termo que eu expliquei, né, do gaslighting, é para esse tipo de comportamento, né, é o que eu estou falando aqui, é que distorce os fatos, a realidade, tá? Coloca o outro como responsável. Esse termo, ele vem de um filme de 1944 chamado Gaslight, que chama Meia Luz, tá? Que é um homem que tem esse tipo de comportamento com a personagem principal do filme, né? E esse tipo de manipulação que o abusador faz é um exemplo típico de violência psicológica, tá? São comportamentos que favorecem e justificam o abusador, sabe? O abusador, ele te convence mesmo que você está errada, que você é a culpada, né? Geralmente é difícil a vítima identificar isso, porque tem muita manipulação aqui, né? Geralmente tudo a pessoa discute, tudo é exagero, tudo é paranoia, tudo é invenção sua, tudo é invenção da vítima, tudo. Você acaba ficando confusa e acreditando nisso mesmo, de verdade, né? E você provavelmente fica esgotada, sem forças. Você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Porque isso é feito de forma sutil, constante, né? No dia a dia de vocês. Então, para eu conseguir tentar te ajudar a identificar se você está em uma relação, né, que esse abuso, o gaslighting, né, tá acontecendo, tenta responder essas perguntas aqui. Ele conta mentiras com convicção para você? A culpa é sempre sua? Ele usa pessoas próximas para confirmar que você tem culpa, para que você não é boa o suficiente? Como a culpa é sempre sua, né? Você está sempre se desculpando por ele? Você está sempre pedindo desculpas nesse relacionamento? Você está sempre se sentindo confusa em relação aos seus sentimentos, né? Do que é verdade, do que não é? Fica duvidando de você mesmo o tempo todo?
Se você respondeu sim para a maioria dessas perguntas, peça ajuda, tá? Busca uma rede de apoio, uma terapia, para você se conhecer melhor, para você encontrar uma forma de sair dessa situação. E o último alerta que eu gostaria de fazer para você que pode estar em um relacionamento abusivo, né, vivendo com uma pessoa abusiva, né, numa relação abusiva, é que geralmente esse relacionamento abusivo, ele tem um ciclo, tá, de melhora e piora, né, e que por isso é tão difícil você conseguir sair desse relacionamento, tá? Como eu já expliquei, nenhum relacionamento começa ruim, nem o abusivo ele começa ruim, né? O abusador costuma ser, inclusive, extremamente sedutor, né? E é um mestre de fazer promessas que nunca são cumpridas, né? E provavelmente ele tem as habilidades que eu já expliquei aqui também para distorcer os fatos, né? E até quem sabe se desculpar depois, né? Por algum tipo de violência física, falando que perdeu a cabeça, que é porque te ama muito, porque você tira ele do sério. Então, assim, provavelmente no seu relacionamento, a fase da lua de mel, né, que tá tudo lindo, que ele se torna um homem perfeito, que ele fala que vai te fazer a mulher mais feliz do mundo, né, que vocês irão viajar, que vocês vão ter uma família linda, né, que tudo isso vai passar. E aí você acredita nessas promessas, né? E de certa forma justifica os comportamentos tóxicos que ele tem, abusivos, né? Porque os problemas seriam como uma tempestade, né? Depois da bonança, né? Antes do final feliz, né? Esse sofrimento faz parte do caminho para a felicidade, você tem que aguentar isso. Só que aí volta a fase da tensão, né? As ameaças, o controle, a humilhação, a manipulação, o abuso, né, mesmo, né? Inclusive, ele pode começar a dizer que tem outras mulheres que estão dando em cima dele, né? Para você ficar esperta, né? Que se você não quer, tem quem queira. E aí, pode ser que nessa hora o gatilho do medo, né, o gatilho de ficar sozinha, o medo de ficar sozinha, o medo de ser abandonada, seja ativado e você acaba caindo na conversa, aceitando a situação novamente, né? E aí continuam as brigas, a explosão, e aí você faz um movimento para sair dessa relação e aí vem a fase da reconciliação. É a fase da reconciliação. Ele pede desculpas, fala que vai mudar, promete que vai mudar. Você se sente culpada, né? Você resolve dar mais uma chance, né? E aí também entra a negação, né? Que é você muitas vezes se recusar a ver os pontos negativos desse parceiro, desse relacionamento, que o sofrimento é muito mais intenso, né, que os momentos bons. E aí volta a fase da lua de mel, né? Até que volte as brigas de novo, as tensões, as reconciliações, novamente em um ciclo sem fim, sem fim. E cuidado, tá? Você pode estar correndo risco de vida, tá? Olha nos noticiários quantos casos de feminicídios que nós temos, né? A gente às vezes pode cometer o erro, né, de achar que isso nunca vai acontecer com a gente. Eu já trabalhei em plantão psicológico, né, na delegacia de atendimento à mulher. Eu vi isso de perto, tá? Se previna, tá? Porque se ele está te ameaçando, né, de alguma forma, se os abusos estão frequentes, né, se ele está falando mesmo, né, verbalmente que vai te matar, que vai acabar com a sua vida se você sair desse relacionamento, né, se você percebe que ele está fazendo de tudo para que você fique presa nesse relacionamento, né, que está extremamente tóxico, né, abusivo, denuncia, vai lá, luta pelos seus direitos, vai lá na delegacia da mulher, pede as medidas de proteção, né, busca a rede de apoio, avisa isso, comunica isso para as pessoas que você confia, mais próximas, né, procura um lugar de abrigo, né. Não é só a violência física, gente, é a violência também psicológica, a violência verbal, isso é abuso também,
tá? Então, um relacionamento saudável, presta atenção, ele não tem humilhação, não tem abuso sexual, tá? Por exemplo, forçar o ato quando você não está querendo, né? Quando você não quer. Não tem violência física, né? Ou psicológica, né? Os joguinhos emocionais, as chantagens. Um relacionamento saudável, ele não te afasta dos seus amigos, né? Da sua família, não te impede de continuar trabalhando, de continuar fazendo as coisas que você gosta, né? Em um relacionamento saudável, gente, você não tem medo do seu parceiro, que isso? Você não tem medo. Ele não te intimida, ele não controla, ele não restringe os seus contatos, os seus passos, né? Ele não é seu dono, né? Em um relacionamento saudável, o que acontece? A pessoa te ama, né? Você sente isso pelas atitudes dela também, né? Ela te estimula a ser melhor, né? A realizar seus sonhos. A pessoa quer te ver bonita, vocês são parceiros, né? Vocês se ajudam mutuamente, querem crescer juntos, ambos desejam o sucesso do outro, ambos se apoiam, né? Não tem essa disso, isso é coisa de mulher, isso é coisa de homem. Ele também cuida dos filhos, cuida da casa, no caso se vocês já são casados, né? No relacionamento o que tem? Leveza, amor, carinho, alegria, amizade, parceria, né? Então pensa nisso, por favor, tá? E veja o que você pode fazer, né, para ter esse tipo de relacionamento na sua vida, né? Lembra de verdade que é uma ilusão esperar que as pessoas mudem. É uma ilusão e que a vida é feita de escolhas, atitudes, tá? E muitas vezes é realmente necessário dar um basta, né? E que você pode sim escolher mudar, recomeçar para ser feliz de verdade, porque você merece. Eu espero que você tenha aprendido muita coisa a respeito de relacionamento abusivo, né? Nesse vídeo aqui, porque às vezes é difícil mesmo identificar, né, esses mecanismos, né, que tem. E que esse vídeo possa chegar a muitas mulheres que possam estar vivendo um relacionamento abusivo e nem tenham consciência disso. Então, se o vídeo fez sentido para você, se você aprendeu muito, ou se você acha que pode ser que tem alguém que precise, né, ter acesso a esse seu conteúdo, comenta, compartilha, curte, isso ajuda com que o vídeo chegue para as pessoas que estão precisando ter acesso a essa informação, né? Então, assim, pode ser que chegue a mais mulheres, né, que estão vivendo por isso, passando por esse problema, e pode ser também que pessoas, né, que estão acompanhando mulheres sofrendo por isso, né, por conta desses relacionamentos abusivos, consigam encontrar uma forma de ajudar, de orientar essas mulheres também, né? Quem sabe com esse vídeo aqui, né, que é o meu objetivo, é que através dele, além de eu, claro, né, mostrar o meu trabalho, que possa também transformar a vida, gente, porque o conhecimento liberta, né? Às vezes a pessoa só está precisando de um pouquinho de informação, de ouvir isso, de, né, cair a ficha, né? Então, assim, eu espero de verdade que esse vídeo tenha sido muito útil, tá? É um prazer estar aqui dividindo um pouco do meu trabalho, do meu conhecimento como psicóloga para vocês, tá? E um abraço, até o próximo vídeo.